Olá pessoal, eu sou André Rosbaniati, assistente em administração do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFSM, e esse é o curso sobre a plataforma Sucupira, coleta CAPES e avaliação quadrenal. Então, agora dando seguimento ao curso, no tópico 4.2, a gente vai tratar aqui sobre produção intelectual, sobre o cadastro de produção intelectual. Então, vamos só clicar aqui para ingressar e seguir a explicação. Então, nas produções intelectuais devem ser cadastrados apenas os trabalhos que já foram concluídos, Não pode ter cadastrado trabalho de andamento, por exemplo, algum evento que vai ocorrer, que tem a categoria organização de eventos, por exemplo. Na tela aqui a gente pode perceber, aqui na barra superior tem duas opções, geralmente tem apenas uma. A gente tem aqui cadastrar produção intelectual e também importar produção intelectual. Pode perceber aqui que tem esse ícone do currículo Lattes, Então aqui ele faz a importação através do currículo Lattes do docente. E nesse aqui que tem apenas o ícone de adicionar, é feito todo de forma manual. Tem que colocar todos os docentes, o título, número de páginas, o título do periódico, por exemplo, se for um artigo periódico. Enfim, eu particularmente utilizo mais esse aqui, importar produção intelectual, porque já vem com dados pré-preenchidos, principalmente os dados obrigatórios. Então aqui a gente tem várias opções para fazer o filtro de dados para consulta, de produções já cadastradas aqui pelo programa, Aqui está cadastrado, separado por categorias, Artigo em jornal, revista, periódico, são todos aqui, já foram cadastrados. Vamos aproveitar aqui já as colunas. Podem perceber que nessa primeira coluna aqui tem algum em branco, sem nada, e outros com esse ícone do currículo Lattes. É o que foram as produções importadas pelo Lattes. Essa funcionalidade ela aparece a partir de artigos de 2017, produções de 2017. Então, essa aqui de 2014 provavelmente foi importada pelo Lattes, só que não tem o símbolo justamente por isso, que é só a partir de 2017. Mesma coisa com essa de 2015, 2016, enfim. O título, é uma das colunas, o título do periódico, com o ISSN dele. O autor principal aparece aqui nessa coluna, por isso que é importante manter a ordem correta dos autores e coautores. E o ano da publicação. Além disso, a gente tem aqui os ícones de visualizar, a gente já conhece, alterar, quer fazer alguma alteração no cadastro, e também de remover caso tenha cadastrado de forma errada. Então, voltando aqui, os filtros possíveis aqui são o ano de publicação, o título. Podem perceber que quando vai clicando ele seleciona a caixinha aqui, porque você pode filtrar, utilizar mais de uma informação para o filtro. Então aqui o autor, pode pesquisar pelo nome de algum autor, ou todas as produções de um docente de um determinado ano. Aqui o tipo da produção, que são classificadas em três, Ela pode ser artística, bibliográfica ou técnica. E ainda dentro dessas três, de cada uma delas tem subtipos de produção. Por exemplo, na artística tem artes cênicas, artes visuais, música ou outra produção cultural. Aqui em bibliográfica, o subtipo artigo em jornal ou revista, artigo em periódico, livro, outro, partitura musical, trabalhos em anais, ou seja, em congressos, e tradução. E por fim, nas técnicas, aqui tem uma maior diversidade, mas é apresentação de trabalho, cursos de curta duração, desenvolvimento de aplicativo, registro de software, patente, organização de evento, desenvolvimento de técnica, de produto, enfim, aqui tem mais opções. E além disso tem o contexto aqui, que é a área de concentração, a linha de pesquisa e o projeto de pesquisa que a produção é vinculada, ou pode ser vinculada, não é uma informação obrigatória. Esses três aqui também foram cadastrados previamente, e além disso os autores, que são
feitos lá no cadastro de pessoas. São discentes, docentes, participantes externos, de egressos e pós-doc. Ainda que tenha a opção de buscar apenas as produções inconsistentes. Acontece muito quando a gente faz a importação do Lattes ali, porque ele pega apenas algumas informações que foram cadastradas pelo docente, né? Então algumas informações obrigatórias pode ser que não estejam e ela vai configurar como inconsistente. Então vou primeiro mostrar aqui importar produção intelectual através do Lattes, né, de cada docente. Clicando aqui, ele vai abrir essa tela. Aqui tem o nome de cada um do corpo docente do programa, né, vinculado ao programa no ano base. Aqui tem a categoria de cada um, se é permanente, colaborador ou visitante. A última importação de produção realizada pelo programa, né? No nosso caso a gente fez no início de 2021 apenas. Então tem aqui fevereiro, março, abril. Não foi feita nenhuma carga agora, dos últimos tempos, né? E aqui foi uma importante atualização da Sucupira, né? Um aprimoramento que eles adicionaram essa coluna aqui, a data de atualização no Lattes, que é a data que o professor fez a última atualização. É importante principalmente para verificar, né? Não precisar ficar clicando aqui e ver se eu importei ou não importei. Só verifica se é uma data anterior ou posterior e fica bem fácil de visualizar isso já. Por exemplo, aqui o professor Adriano Pérez de Moraes. Ele atualizou a última vez em dia 4 de outubro desse ano, de 2021. Só que a última importação foi em fevereiro de 2021. Então provavelmente tem alguma coisa nova aqui para eu fazer o cadastro. E aqui tem as opções de visualizar, né, o professor. Visualizar de forma resumida o currículo Lattes, né, ele traz algumas informações aqui. Vou só clicar aqui. Como o nome e citações bibliográficas, a formação acadêmica, atuação profissional. Ele traz um resumo, produções bibliográficas, trabalhos completos publicados em anais de congresso, um resumo, publicado em anais de congresso, resumo expandido, demais produções técnicas. Então é basicamente um resumo apenas para visualização mesmo. Aqui é um atalho para visualizar o currículo, né? Clicando aqui vai abrir aqui para código de segurança, né? Ele busca o Lattes do professor. Aqui é um botão para atualizar o currículo Lattes, né? Caso seja uma data anterior que a gente tem a opção de atualizar. E finalmente aqui é o botão para importação. Então vou pegar o exemplo do professor Daniel, né, que a gente tinha utilizado. Vou clicar em importar aqui. Daí aqui pede o ano de referência. Colocando então 2021. Continuar. Ele vai carregando aqui as produções do docente lá no Lattes. Então, ó, aqui tem um aviso, né? As produções abaixo são provenientes do currículo Lattes do docente selecionado. Clique no ícone importar. Tem aqui embaixo, ó, ao lado de cada uma das produções, para verificar a situação de cada uma delas. As produções que forem importadas serão deslocadas para o final da página. Por exemplo, aqui não tem nenhuma ainda, mas depois eu vou fazer um exemplo aqui e vocês vão ver que vai abrir um outro quadrinho aqui com já importado. E além disso, ele chama atenção aqui, ó. Após a importação do Lattes, verifique na lista de produções intelectuais se ainda existem pendências de preenchimento sinalizadas com o ícone de exclamação vermelha aqui, que é o mesmo ícone que a gente viu lá nos trabalhos de conclusão, né, no tópico anterior. Além de, eu sugiro não verificar apenas esses que são inconsistentes, né? É bom verificar todos, porque como eu já mencionei antes, o docente não cadastra, às vezes não cadastra todas as informações lá no Lattes, né? Então o Sucupira vai buscar só o que tem lá no Lattes. Então tem algumas informações que não são obrigatórias, mas
que eu acho importante ter todas elas preenchidas, então por isso é bom verificar um por um depois. Então aqui, ó, as produções pendentes que estão cadastradas lá pelo docente no Lattes, e o Sucupira traz aqui com a possibilidade de importar. Então a gente tem aqui o título de cada uma, né? Os autores e coautores, na ordem que está lá no Lattes, o tipo da produção, né? Equipe bibliográfica e técnica, são os do professor Daniel em 2021, que ele cadastrou até o momento. O subtipo, são aqueles que eu comentei, né? São subtipos do tipo. Então nesse caso aqui tem trabalhos em anais, tem artigos em periódicos, tem livro, né? No caso aqui é um capítulo de livro. E técnica tem organização de eventos. Que foi. Aqui é um exemplo, ó, ETS-BSE em 2022, então não pode ser cadastrado em 2021, né? Tem que ter esse cuidado, porque esse aqui, apesar de estar sendo realizado esse trabalho, né, de toda a organização de eventos, submissão de artigos, enfim, ele não é não será realizado em 2021, vai ser em 2022. Então, no caso aqui, não vai ser feito o cadastro dessa produção. Então, aqui como exemplo, vamos pegar um artigo em periódico, esse primeiro aqui. Ó, clicando em importar, ele vai trazer essa outra tela aqui. Aqui estão os dados básicos, né, da importação, o título do artigo, o docente ao qual a gente está fazendo essa importação, né, do Lattes, o veículo, ISSN, né, que é o cadastro único no mundo todo desse periódico, o tipo e o subtipo e o ano da publicação. Aqui tem esse campo, a produção semelhante, que o Sucupira ele tem o cuidado de verificar se essa produção já não está cadastrada no sistema, na base, né, aqui do programa. Então, por exemplo, ele busca pelo nome do artigo, né, se é muito parecido ou igual, e também pelos autores. Se são os mesmos autores, geralmente ele coloca como produção semelhante. Então, no caso, basta verificar se é semelhante. Eu tenho a opção de dar um OK e cadastrar essa produção que eu estou fazendo agora em cima da outra, ou posso cancelar e simplesmente não cadastrar essa produção, deixar aquela que já está cadastrada, né? Essa também é um importante aprimoramento que a plataforma Sucupira fez ao longo do tempo, né? Porque antigamente tinha que verificar manualmente isso, e que pode ter um impacto bem negativo na avaliação, né? Verificar que tem um artigo cadastrado 2 vezes, é bem importante verificar isso. Então aqui, trabalho de conclusão associado, se esse artigo em periódico ele é associado a algum trabalho de conclusão. Por exemplo aqui, ó, esse aqui que tem o Maicon Coelho Ewald, ele é um aluno egresso de doutorado, né? Depois a gente vai verificar aqui, mas posso aqui procurar pelo nome dele. Daí vai trazer aqui, ó, aqui traz a dissertação e a tese dele. E também tem um outro aqui que é por conta do nome aqui, né, o Ewald. Ele busca todos conforme os caracteres que a gente colocou aqui. Então, começar um exemplo, digamos que aqui seja a tese dele, né, mas já tem que verificar, indo lá no trabalho de conclusão, buscando o nome do Michael e verificar se é esse aqui mesmo o trabalho. Aí, como é apenas um exemplo, vamos clicar aqui. Ao clicar ele não cadastrou ainda, precisa clicar aqui nesse botão de adicionar. Aí no caso vai vir aqui, ó, no quadrinho abaixo. Caso eu peguei o trabalho errado, eu posso remover aqui. Deseja remover essa informação? Sim. Ok. Então aqui ele vai trazer, ó, ele traz todos os autores e coautores cadastrados pelo docente lá no Lattes, né? Aqui eu tenho a opção de botar se é uma produção em grande colaboração, que no caso ele não vai associar todos, né? Eu tenho a opção de não associar todos, só o responsável. Só que isso para fim de avaliação também não é muito indicado. O bom é cadastrar todos e de forma a vincular com o programa mesmo. Então eu vou desmarcar essa opção. Aqui
Podem perceber que tem alguns que estão destacados em vermelho ou rosa aqui, né? Uma cor diferente de branco. O branco ele já está vinculado ao programa. Ó, a professora Alzeneira da Rosa Baide, ela é docente permanente do programa e já está associada. Luciano Lopes Fischer, ele é participante externo, associado. E o professor Daniel Pinheiro Bernardon também está associado. E aqui podem perceber que eles não têm nenhuma categoria ainda, ó. Status é não associado. Então eu clico nesse ícone aqui, ó, para associar. O Maicon, como eu comentei, ele é egresso de doutorado, né? Aqui ele vai trazer todas as pessoas semelhantes no programa, né? São pessoas com sobrenome parecido, ou ele busca pelo nome todo, geralmente, abreviatura. Então, às vezes pode ser uma relação, né? Mais de 10 nomes aqui, por exemplo, ele tem que verificar um por um para ver qual que é a categoria correta, o nome correto. No caso é só um, eu sei que ele é egresso de doutorado, eu clico em associar aqui. Ó, já alterou o status da categoria e o status foi associado. Mesma coisa eu faço com Vinícius André Alberti. Aqui ele já trouxe dois, ó, um egresso do mestrado ou aluno de doutorado, aluno regular. No caso eu sei que ele é como aluno regular aqui, posso clicar em associar. Também já alterou o status. O Lúcio é nosso defendente 2020. Então ele já é como egresso de doutorado. O Rodrigo Marques de Figueiredo. A gente já cadastrou em outras produções de banca de examinadores, né, de outros anos, então ele já está na nossa base. Posso clicar em associar. E o Felipe Arnold, em princípio ele não é docente nosso nem participante externo. Então aqui ele não encontrou nenhuma pessoa semelhante foi encontrada no programa. Então eu posso clicar nessa opção aqui, ó. Deseja buscar autor em todos os programas? Posso buscar aqui, escrever o nome dele, né? Felipe Arnold. E daí para verificar, facilitar a busca ali pela plataforma Cicupira, é obrigatório colocar a categoria, né? Então geralmente eu coloco aqui como participante externo, tá? Mas indicado também é fazer uma pesquisa ali no Google, principalmente no Lattes, verificar se ele é... Vamos fazer aqui, ó. Cola o nome dele aqui, coloca como todas as opções aqui e clica em buscar. Aqui ele encontrou, ó. Vamos abrir o currículo. São Leopoldo. Tá, geralmente vem, né? Aluno, pode ser aluno de mestrado em algum outro local, né? Outra instituição, que facilita a nossa busca. Porque a gente pode colocar aqui, ó, instituição de ensino superior, por exemplo. Colocar como discente e colocar a instituição que está lá no lado. Mas esse aqui não é aluno de mestrado ou doutorado. Mas eu clico aqui em consultar. Ele vai buscar. Acho que demora um pouco mais para ver. Está buscando nessa barra inferior aqui. Vamos ver se ele encontrou alguém. Olha, encontrou participante externo aqui na Unicino, né, na Universidade do Vale do Rio do Sino, de São Leopoldo. Então, o importante é verificar se é mesmo essa pessoa, né? Você pode verificar pelo programa também, no curso, né? Aqui, para fim de exemplo, eu vou selecionar aqui de engenharia elétrica, mas é importante verificar isso, né? Com o docente, principalmente, fez parte desse trabalho. Aqui tem outras opções, ó. Se ele não está cadastrado no programa, pode adicionar como participante externo, né? Mas eu teria que ter o CPF e as outras informações, ou adicionar como tem categoria. Clicando aqui ele vai abrir umas opções aqui, ó. Principalmente para estrangeiros podem ser utilizadas essa informação, né? Às vezes é mais complicado conseguir os dados. Tá, como eu comentei anteriormente, colocando como tem categoria ele não fica vinculado ao programa. Se precisar cadastrar novamente em outra produção depois não vai ter. Então aqui é o país.
a natureza de atuação, que ele é professor, pesquisador em instituição de ensino, pesquisa pública e governamental, atuação em entidades empresariais, setor produtivo e de serviço, atuação em entidades sem fins lucrativos, pessoa física, ou atuação em organizações internacionais multilaterais. E a área de atuação é que nem a gente faz lá no cadastro externo, né? Pode escolher o curso aqui, enfim. Claro, tem a opção de verificar, cada programa tem essa forma, mas se o programa já solicita ao docente uma relação das produções e o CPF de cada um dos participantes, fica mais fácil, né? Pode fazer o cadastro lá no cadastro do participante antes de vir para cá. Daí fica muito mais fácil de associar. Só que aqui no VPGE, como o professor já faz a atualização do LAST, a gente solicita essa atualização no LAST, né, até uma data X, que depois vai ter um período para importação. Daí eu vou fazendo essas buscas, realizo essas buscas, né, essa investigação que eu comentei antes. Vai lá no Google, joga no Google, procura LinkedIn ou no currículo Lattes para verificar o curso dele, enfim, a ligação com algum curso, né, para depois vir aqui e buscar. Para mim tem facilitado bastante isso porque são poucos os casos que acabam sem categoria, né? Que depois acaba sem categoria, eu posso solicitar o docente, gerando aquele relatório lá de produção, por exemplo, que daí busca, vai gerar todos os artigos ali, a produção intelectual, enfim. Eu posso pesquisar no PDF, né? Dar o Ctrl F e pesquisar por 100 categorias. Daí ali no caso, a gente consegue solicitar ao docente. Então aqui, voltando aqui ao curso, ao cadastro do Felipe, clicando em associar, ele vai trazer aqui a opção de botar como participante externo, né? Como se a gente estivesse fazendo lá no cadastro menu de pessoas lá. Só que no caso aqui ele já traz CPF, traz o dado básico, tudo. Eu vou cadastrar aqui. E aqui no caso são todos os autores associados, ó. Depois disso eu posso importar. Então, ó, essa produção foi importada com sucesso. A gente pode verificar que ela não está mais na relação dependente, né? Aqui em periódico tinha 3, agora tem apenas 2. Sendo que esse foi importado e veio aqui para essa outro campo, a produção de importado. E está com esse ícone de importado. Vou só concluir aqui e vamos voltar aqui nesse item de produção intelectual só para verificar como é que ficou. Vou botar 2021 na nível publicação. Eu vou colocar aqui o docente só para fim de exemplo. Daniel. Eu cliquei em consultar. Ó, essa produção veio e não tá como inconsistente, né? Tivesse como inconsistente ia ter esse ícone aqui, ia estar aqui nessa coluna. Eu posso verificar que isso são todas as informações, tanto em visualizar quanto em alterar. Eu vou vir aqui em alterar. Aqui tem a opção de alterar a ordem dos coautores, né? Por exemplo, ficando aqui para cima, o professor Daniel passou de 7º para 6º, de 5, enfim. Vamos só retornar ele aqui para 6º, ok. Clicar em próximo. E aqui podem ver, ó, que aqui, por exemplo, se fizesse manual, todas essas informações teriam que ser colocadas de forma manual. Aqui já veio preenchido, ó. Na natureza, completa o resumo, já está como completo. Já tem o título e o ISSN aqui. Caso não tiver, o ressaltar se não tiver essa informação aqui, não buscou na base de dados da plataforma Sucupira, você pode solicitar a inclusão de vínculo. Ó, deixando o mouse aqui nesse ícone, digitar ISSN ou título do periódico. Esse campo ele é de preenchimento automático, né? Não adianta eu querer alterar alguma coisa aí. E caso não encontre a correspondência, deve ser realizado solicitação de cadastro de veículo. Só vou mostrar rapidamente, vou abrir em outra aba.
Cadastro de veículos pode ser solicitado aqui, ó, nesse menu solicitações, cadastro de veículo. Vindo aqui em solicitar. Daí aqui vai ser colocado o título do periódico, né? E aqui o número, o valor do identificador, SSN, né? Que é um número de 8 dígitos separados por um traço. E a justificativa. Daí colocar o CPF e a senha do coordenador. Tá? E para acompanhar essa solicitação é a mesma coisa que as solicitações de cadastro de financiador. E aqui em solicitação vai estar aqui nessa relação. Ok? Fechar aqui e voltar para essa aba. Então aqui a gente pode verificar, ó, as informações obrigatórias são todas preenchidas. A natureza, ISSN, o volume, o idioma e a forma de divulgação. Só que tem alguns que não são. O nome da editora, a cidade, o fascículo. No nosso caso aqui, geralmente fica em branco esse campo, mas para outros programas pode ser que tenha essa informação. Endereço eletrônico, né, do periódico. Pode colocar alguma observação aqui. Uma informação adicional, né? Por exemplo, a gente coloca quando tem algum artigo foi premiado, foi indicado por concorreu alguma coisa ali, o prêmio, algum prêmio, a gente coloca essa observação aqui. Deu o número do DOI, né? Que cada artigo tem o seu, e a URL desse DOI. Para buscar essas informações, a gente pode tanto procurar no Google pelo nome do título do periódico, né? Colocando entre aspas. Deixa eu só voltar aqui para pegar o título. Ctrl C. Ou aqui no próprio currículo do docente, né? Por exemplo, aqui. Os artigos periódicos geralmente é mais fácil conseguir aqui pelo Lattes do docente. Agora, quando é artigo em congresso, daí sim, ele não vem com essa opção aqui de clicar no DOI. Algum vem sem. Então tem que ir lá no Google e jogar. Eu sugiro colocar entre aspas, que daí ele busca só as referências exatas. Então aqui, ó, clicando nesse DOI, ele vai trazer a página do artigo. Deixa eu ver. Aqui nesse caso ela tem a opção de baixar. E aqui tem algumas informações adicionais, né? Por exemplo, o DOI. A gente pode copiar daqui. A URL do DOI pode ser a mesma desse aqui, mas esse caso específico não tem exatamente a URL do DOI, né? O endereço eletrônico. Mas tem outros artigos que tem. Daí você pode colar aqui nesses campos, né? Então, salvando e avançando, vamos para a terceira aba aqui, que é a área de concentração, linha de pesquisa e projeto de pesquisa. Que são basicamente os que foram cadastrados, né? Clicando na área de concentração, ele vai pegar as linhas de pesquisas que estão vinculadas a ela. E clicando na linha de pesquisa, ele vai filtrar aqui os projetos de pesquisa que estão vinculados a essa linha de pesquisa. Tá? Vou deixar o sistema de energia aqui. Concluir. Então essa foi cadastrar um outro artigo aqui só para fixar a informação, né? Então uma dica importante o que eu tenho é aquela dica que foi mencionada sobre buscar o participante não tão cadastrado no sistema aqui no nosso programa, que é fazer aquela busca que a gente fez do Felipe Arnold, por exemplo. Fazer a pesquisa no Google, no Lattes, verificar aonde ele é vinculado, para não precisar ficar pedindo o CPF para o docente, por exemplo. Então aqui um outro artigo, professor Daniel. Aqui olhando, eu creio que não vamos precisar de uma busca mais avançada. Essa discente aqui ela é discente irregular de doutorado. Associamos. Clicando aqui em vincular discente
mestrado, de graduação, desculpa, bacharelado, né? Caso eu tenha feito errado, eu posso clicar aqui em desassociar, ó. Ele fica como desassociado. Então, voltando aqui, associando. O Lucas é um participante externo no nosso programa. Ele busca. E o Juliano Andrade Silva também é participante externo, como está mostrando aqui. Ó. Associar e importar. Então são as duas aqui importadas. E lembrando, tem que ir lá no outro, no campo de... Aqui pode fazer a importação de todas, né? Antes de ir lá e fazer a verificação no menu produção intelectual. Eu tenho esse costume de pegar docente por docente, importar todas e depois vir aqui e verificar as produções. Para ver se são consistentes ou não, ou se está faltando algum dado. Vamos só verificar se essa vai mostrar. Isso aqui também veio completa, ó. Não vai mostrar inconsistência. Então agora eu vou mostrar só nessa aba manual aqui para vocês verificarem. Como não que seja complicado, mas o outro ele facilita muito mais para já trazer dados preenchidos pelo próprio docente, né? Então aqui eu vou fazer um cadastro de uma, ao invés de um artigo periódico, uma patente. Vou botar patente 1 aqui. O ano de publicação 2021. Vamos colocar aqui e vincular um trabalho de conclusão. Um aluno a gente usou como exemplo já, o Newton. Vou botar a dissertação dele aqui vinculada. A gente seleciona e clica no adicionar. Então na categoria vai trazer todas, verificou, né? No menu do cadastro, todos ou sem categoria. Vamos clicar em todos aqui para mostrar. Ó, aqui é um passo importante, ó. Ele busca todos a vinculação desse nome no ano base, aqui é 2021. Em 2021 Newton ele está como egresso de mestrado e também ele está como discente regular de doutorado. Ele, ó, quer ver? Provar que é conforme o ano base, ó, colocando 2021, digitando Newton. Ele traz 3 categorias, ó, uma egresso, uma discente de mestrado e também de doutorado. Que foram as 3 categorias que ele teve em 2020, ele está cadastrado. Tá? Ou pode vir aqui em discente e colocar Newton. Ó, em 2020 ele tem 2 categorias. Tá? Como essa publicação fictícia, né, é 2021, ele vai ter só um cadastro aqui que é de doutorado. Ó. Vou colocar como doutorado aqui e adicionar. Ok, foi adicionado. Vamos só colocar o professor Daniel. Vai ter mais um cadastro aqui. Tá? E aqui pode verificar a ordem de autores e coautores. Posso excluir se eu coloquei algum errado. No caso aqui vamos clicar em próximo. Então o tipo é técnica, né, da patente. A gente está cadastrando uma patente aqui. E clica em patente aqui no subtipo. Que ele vai abrir esses campos. Cada tipo e subtipo ele tem os seus campos, né? Não se repete. Na patente, por exemplo, aqui, ó, não tem nenhum campo que é obrigatório, então tem que ser esse cuidado quando puxa lá faz a importação pelo Lattes, porque nunca vai estar como inconsistente, por isso que eu sugiro sempre verificar todas as produções que foram importadas do Lattes. Aqui, por exemplo, vai colocar o título, o ano de desenvolvimento, país, a divulgação, data de pedido de depósito, data de pedido de exame, data de concessão, instituição do depósito. São várias informações aqui. E aqui eu quero destacar também essas que estão aqui no início PTT,
que a CAF está passando, está reformulando, né, a forma de avaliação e tal. E uma dessas alterações é referente aos produtos técnicos e tecnológicos, né, que eles são, para algumas áreas, vai passar a ter maior valor isso. Então, como foram em torno de 21 desses PTT, eles, cada área tem que selecionar pelo menos 10, né? Então tem que verificar lá no caderno de área quais desses 10 que são mais importantes para o seu programa, né? Por mais que não seja obrigatório aqui, é muito importante ter essas informações preenchidas, né? E são informações que não tem como ter buscar do Lattes, por exemplo, tem que solicitar ao próprio docente essas informações. São bastante dados aqui, ó, para verificar, por exemplo, correspondentes com novos subtipos. Daí que tem diversos, ó, técnicos bibliográficos, processo de tecnologia, ativo de propriedade intelectual, tecnologia social, software aplicativo, são muitos mesmo. No nosso caso aqui, é patente depositada concedida ao licenciado. Daí aqui tem um campo para digitação, né? Até 1000 caracteres, que é a finalidade. O impacto, se é alto, médio ou baixo. Impacto de demanda, se é espontânea, concorrência ou contratada. Enfim, eu não vou entrar no detalhe de cada um, tá? Até mencionar para vocês, o PPGE, porque foi implantado agora em 2019 e 20, né, esse PTT, então tivemos que solicitar todos os docentes essas informações até dos cadastros que já haviam sido feitos ali em 2017, 2018, por exemplo. Então a gente criou uma planilha para enviar para professores, até vamos deixar no material de apoio aqui no Moodle, como um exemplo, né? Podem até utilizar para edição de vocês. Aqui, por exemplo, é referente a livro, o capítulo de livro, né? Mas eu vou colocar ali também com patentes, as informações precisas. Mas aí podem fazer a edição da forma que desejarem. Também a opção é fazer via formulário do Google, né? Que nem a gente fez lá com os... para pegar o dado dos alunos ali, trabalho de conclusão. Então, cada problema ver a melhor forma para coletar esses dados. E aqui no final, depois de todas essas informações, tem a opção de anexar um arquivo, né? Por exemplo, aqui em patente a gente podia anexar o registro, o certificado de registro da patente. No livro a gente pode colocar o PDF do livro, né? Ou você não tem opção lá de colocar a capa, contracapa, o sumário, apenas a primeira página de cada capítulo, enfim, pode fazer tem essa opção também para adicionar esse arquivo. É importante colocar o arquivo em todos também, até para facilitar a avaliação lá. E clicando em avançar, ele vai trazer a terceira aba, que é igual para todos, que é a área de concentração, linha de pesquisa e projeto de pesquisa. Então, na produção intelectual seria basicamente isso. Nós vamos deixar aqui no material de apoio também o tutorial da plataforma Scopira, né, que tem algumas dicas ali, o passo a passo para fazer esse cadastro, né, como a gente mostrou aqui. Também no manual de Scopira, que é um pouco mais completo. Então é muito importante fazer essa verificação, não só das produções que estão inconsistentes, mas também aquelas que estão faltando esses dados aqui, por exemplo, nome da editora, a cidade. Certo, pessoal? Então, tá? Bom curso a todos, muito obrigado.